estúdios da RVL e hoje é um dia incrível, janeiro de 2023, e eu comprei essa banca toda e vou entrevistar a dona da banca verdadeiramente, que eu amo de paixão, que é uma inspiração, que tem impactado várias vidas, tem impactado várias mulheres, e hoje nós vamos conhecer a fundo a história dessa mulher, que é assim, gente, é tanta coisa que ela já tá rindo aqui, eu tô nervosa, eu tô emocionada já, porque eu tenho certeza que você também vai se emocionar e vai se inspirar com essa história transformadora que é Vera Lúcia Alves da Silva, ou Veroca Silva. Significado em hebraico, luz verdadeira. Na infância, pré-adolescente, ganhou o apelido de uma amiga de escola, Rosângela, lembra até o nome da pessoa que pôs o apelido nela. Segundo ela, ela brigava muito na escola e o apelido veio de uma modelo atriz da novela global Marrom Glacé, em 1979. Eu não era nem nascida, Ah, gente. tá. E Uhum. ela já era famosa. Olha para você ver o nível da pessoa. Não. Hoje ela é modelo sênior grisalha que faz cada comercial para o mundo. Mineira, 57 anos, casada há 30 anos. Como ela se refere a ele? Delbin, amor da minha vida, gente. Olha que lindo isso. Calma que tem mais. Mãe do Lucas, sogra da Jéssica, mãe do Spike, um golden maravilhoso. Ela ama cachorros, ama plantas, conversa com as plantas. Nasceu numa família de 7 mulheres e 5 irmãos. Foi criada pelo seu pai. Quando ele separou da sua mãe, ela tinha apenas 2 anos. Ela fugiu de casa 3 vezes. Seja bem-vinda, Veroca ou Vera Lúcia, como você preferir. Amiga, Amiga, eu estou nervosa, você acredita? eu também. Eu estou Eu nervosa. também, porque estar aqui, falar um pouquinho de mim, principalmente vocês que me pediram, Veroca, conta um pouco da sua história. Graças a Deus a gente tem recebido novos seguidores. Para você que já conhece, muito obrigada por estar caminhando com a gente. Para vocês que são novos, espero que a minha história venha edificá-los. Mas vou mandar o boleto para você, tá? Já que você está Não, sentada aí, não, 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 não vai senhora, mandar não. Você está boleto nenhum, sentada, ó, você tá não. sentada O aí. boleto a Ué, gente como vai assim? deixar para sua assessoria, para seu Não. CEO, Você não para está sua sentada. equipe. Você acha que eu sou como Gente, é que é? hoje eu sou convidada. A véia da Não, lancha? olha aqui, detalhe, eu ainda não falei tudo, não. Olha lá, vou continuar a descrição aqui, que ainda tem mais, tá? Ai, Ela é Jesus. vendedora nata desde a infância. Sua primeira profissão foi vendedora. Ela já tá querendo me vender a banca dela já para me pagar. Eu quero comprar, mas eu quero. Você sabia que meu pai falava? Meu pai falou para mim uma vez o seguinte, ô Vera, você não vendeu sua mãe que você tinha que mamar nela. Não é Essa é verdade. boa, essa é Não é boa. verdade. Mas olha só, além de vendedora, ela foi empresária da moda, teve loja na Savassi, bairro Nobre de BH, produtora de eventos corporativos, já trabalhou para grandes empresas como Fiat, Raco, Balduco, cerimonialista de casamento, ama casar o povo, me casou, É. e Abafa, abafa. mas hoje na minha história dela, teve o primeiro dia de noivo delivery nos hotéis de BH. Nossa, Chique, interessante, né? vamos conversar sobre isso. Já teve uma marca de semijoias para noivas, foi apresentadora de TV, é modelo sênior, tem o seu podcast e é ativista social, doação vem do coração. Ufa, acho que agora acabou. Acho que acabou, acabou. Coordenadora do Casados para Sempre, professora da escola de noiva. Agora Nu! acabou. Agora acabou. Veroca, então me conta, quem é a Veroca? Se descreve. Ah, eu fiz aqui até uma colinha, porque é tanta coisa e eu não quero também assim. Ai, eu mesmo estou emocionada comigo, tem jeito. Eu sou, escrevi aqui, uma sobrevivente, uma menina persistente e uma mulher valente. Nossa, que lindo isso. Que lindo. É, Repete. eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma Eu sobrevivente, sou uma sobrevivente, uma menina insistente uma menina e uma insistente mulher e uma valente. mulher valente. Gente, É... Ai, ai. Então então vamos lá. fala pra mim um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre a sua infância, sobre essa sua passagem pela FEBEM que eu descobri hoje e ali nos bastidores eu já engoli seco 3 vezes antes de entrar aqui e Então, o meu apelido, já vou começar só um pouquinho antes. O meu apelido quem me deu foi Rosângela. Rosângela, uma amiga de infância. E a Rosângela me deu esse apelido por causa dessa novela aí. E eu gosto muito do meu apelido, mas nem sempre usei ele, né? Mas eu venho de uma infância muito triste. Os meus pais, eles separaram, meu pai separou de minha mãe. É a foto de minha mãe. Essa é a foto da minha mãe. Ela já foi pro céu. linda, né? A minha mãe, ela aqui meu pai se separou dela. Ela tinha
uns 30 anos. Ela tinha 30 anos. 30 anos. E quando meu pai separou dela, meu pai me levou, né, juntamente com as minhas irmãs. Eu tinha 2 anos, a minha irmã Marcelene tinha 4 e a Silene tinha 6. Eu fui criada pelas minhas irmãs, porque o meu pai, ele acabou se envolvendo com uma moça muito jovem. Eu fui, a minha primeira madrasta, ela tinha acho que uns 17 anos. Então ele leva 3 meninas para uma menina criar. E não foi fácil, porque nem para ela nem para nós, porque minha mãe fala que eu tinha aquelas calcinhas com babadinho de roça, né? E minha mãe fala que meu pai caminhou assim pela fazenda, eu estava caminhando de mão dada com ele, minha mãe disse que eu era muito gordinha, a última cena que ela tem eu andando com aquela calcinha de babadinho, as 2 meninas olhando para trás, e o meu pai levou a gente e foi embora, e enfim. Meu pai também é vítima de divórcio. Eu vim de avós separados, de pais separados, não existe essa maldição. Existia essa maldição sobre a minha família, portanto, eu sou ministra do Evangelho da Família. Não existe outro chamado para mim, porque todo o sofrimento que eu tive de infância vem de um divórcio. Então você acredita que um pouco dessa doação que você tem em ajudar casais a se manter casado vem das dores que você sofreu na sua infância? Sem dúvida nenhuma, porque ela era muito jovem, né? E ela já estava grávida, então ela não tinha nenhuma estrutura emocional de cuidar de uma menina de 2 aninhos, que dormiu na casa da mãe, né? Acordou no outro dia procurando a mãe. Diz a Silene, minha irmã mais velha, a Silene, minha irmã mais velha, filha do meu pai e da minha mãe, que são só 3. Lembrando que eu tenho 12 irmãos. Eu tenho 7 com 5. Então, só que do meu pai e da minha mãe, eu só tenho 2 irmãs. Entendi. Então, elas eram as minhas companheirinhas. E a nova esposa do meu pai era uma menina de 17 anos, que também estava grávida. Então, aí, na verdade, ele, assim, ele não entendeu muito bem o que ele fez, porque foi muito grave o que ele fez, tirar eu da minha mãe com 2 anos. E a minha mãe ficava, e disse que eu ficava procurando a minha mãe nela. Então, disse que eu ficava no meio das pernas dela chorando e reclamando e coisa e tal. E aí, a Silene, minha irmã, que cuidava de mim, a imagem de infância que eu tenho, é umas mãos muito pequenininhas cuidando de mim e assim na escadeira. A Silene disse que quando eu ficava chorando muito, ela tinha que me pegar e correr para mim para o fundo do quintal, porque eu chorava muito chamando a minha mãe. Chorava muito. E aí essas mãos pequenininhas é a imagem que eu tenho. As minhas 2 irmãs, elas têm traumas. Elas têm processo de depressão porque elas lembram. E você E teve eu uma não época lembro. que eu lembro perfeitamente, eu assustei muito quando eu te vi, que você raspou a sua cabeça. Né? Se eu não me engano, foi em 2015, você até anotou aqui, né? É, Você tinha 50 anos. é. E você falando sobre depressão da sua irmã, né? Exatamente. Esse período dos 50, eu já pulei muita etapa, né? Porque eu cresci não tentando focar nos meus traumas. Porque chega uma hora que você não pode ficar olhando só para trás. O para trás, ele é isso mesmo que ele fala, ele te puxa para trás, ele te puxa para trás. Então, eu decidi focar no que deu certo. O que deu certo foi um pai que era muito enérgico, meu pai, ele não batia, ele espancava. Então, eu procurei na minha idade de mulher adulta, não focar nisso. Então, assim, a minha infância, eu não volto nela, de jeito nenhum. Se Deus me falasse, o que você quer voltar da sua infância? Aos 18 anos, quando eu fugi de casa pela última vez. Porque eu fugi de casa 3 vezes. Nossa. As 3 vezes a gente fugia exatamente dessa ausência de mãe. Não tinha Natal, não tinha aniversário, não tinha nada. Os meus 15 anos, aí é muito complicado, meus 15 anos. Bebe uma aguinha. E você sabe que eu fui procurar a Rosângela outro dia porque eu perdi a Rosângela. Eu perdi a Rosângela pela vida fora, né? A Rosângela acabou se envolvendo com pessoas que não devia e ela gostava tanto de mim que quando eu tinha 20 anos, ela chegou perto de mim e falou: Amiga, eu preciso me afastar de você. Falei: Por quê? Ela falou: Porque eu tô numas paradas aí. Eu falei com ela: Não, mas a gente não precisa ficar distante. Ela falou: Vera, eu preciso me afastar de você. E ela se afastou de mim mesmo. E aí eu perdi a Rosângela. E outro dia eu fui procurar a Rosângela, porque eu tenho procurado há Rosângela, anos. sua amiga que A minha deu o melhor amiga de apelido de infância. Veroca, né? Porque foi essa melhor amiga que me ajudou numa dessas vezes em que eu fugi de casa. Quando eu fugi de casa aos 15, eu fui parar numa FEBEM. Febem mesmo, né? FEBEM é fundação, não sei o quê, do bem-estar do menor. Não tem nada de bem-estar, mas enfim. Quando eu fui parar nessa FEBEM é porque meu pai tinha me espancado, não sei por quê, ele espancava por qualquer coisa, e
Meu pai era muito infeliz, hoje eu entendo que ele era muito infeliz. Essa inconstância de meu pai teve 5 casamentos, então ele era muito infeliz, mas era um homem muito bonito, então ele seduzia, né? Muito bem, mas ele não se preenchia. Então, quando eu fugi dessa vez, que eu fui parar na FEBEM, ele me espancou. Aí eu sentei no meio-fio, né? Eu fui de casa, quando ele dormia, eu saí de casa e saí andando. Me lembro que meu nariz estava saindo sangue, e aí rasgou minhas roupas e coisa e tal. E eu falei, eu vou embora. Eu já tinha, eu já tinha conhecido a minha mãe, tinha só 3 anos. Eu conheci minha mãe aos 12 anos. Aos 12 Aos 12 anos eu anos. conheci minha mãe, foi quando eu olhei minha mãe pela primeira vez. E aí, aos 12 anos, mas era assim, a gente ia no final do ano, a gente ia lá no Espírito Santo, ficava na casa da minha mãe 40 minutos e ia embora. Acabou, Nossa. acabou. E aí era Então, assim, além dele ter tirado você é, da sua a mãe, ele gente não tirou conviveu a com ela, não, vivência, não né? conviveu. Eu cresci, meu pai falando que a minha mãe. Eu vou falar os termos que ele usava, que minha mãe era vagabunda, que a minha mãe abandonou ele, nunca foi verdade. Mas a gente é criança, a gente escuta e acredita. Então, na escola era assim, eu brigava muito. Não Ah, é, brigava brigava. muito. Ah, você é filha de chocadeira, tum! Ah, eu era dessas. Já Sério, desci o melado, Veroca? queria nem saber. Só filha de Sério? chocadeira. Aí eu ia pra escola, ficava em pé. Mas você batia de Mas socar claro que mesmo? sim, ué, como assim? Não tem Hoje mãe, você é fina desse jeito, rica desse jeito, modelo sênior, não tem mãe, nem famosa. tem mãe. Quando você não tem uma mãe para ir na reunião da escola, quando você não tem uma mãe que vai. Eu não tinha mãe. Então, assim, todo mundo acha que pode bater em você, todo mundo acha que pode tirar a casquinha, e todo mundo. Milane, você não tem mãe quando você quer ser a rainha da pipoca. Ah, você não tem mãe, como é que você vai ser a rainha da pipoca? Tudo é em cima de que você não tem. Então, quando eu falava que eu não tinha mãe, que eu era filho de chocadeira, eu já descia a mão, e era mão fechada, punho fechado. E aí eu ia para a biblioteca, a diretora falava assim: de novo, Veroca? Eu falei, mas eu não sou filho de chocadeira. Ela falava assim: não é mesmo, mas não pode bater. Ah, tá, mas não foi o que eu te falei, não. Mas não bate, não, velho. Ah, a diretora Ai, Conceição meu já foi pra Deus glória. do Aí eu céu. ficava fazendo, sabe o quê, gente? Sabe o que eu ficava fazendo, Milane? Ah, Ah, então conta. eu ficava passando as provas no mimeógrafo, eu ficava ajudando. Aí quando a Gente, você diretora, sempre liderava alguma nada, ela coisa. falava assim, então ajuda aqui, eu ficava ajudando. Por fim, ah, você é filho de chocadeira, tum, apanhava de novo. Eu na escola, eu não deixava ninguém falar pra mim aquilo que eu sabia que eu já não tinha, era uma mãe. Porque crescer sem mãe é crescer sem Natal, é crescer sem aniversário, é crescer sem Páscoa, é crescer, é sem graça. Tá, Veroca, e eu vejo você, eu tô ouvindo você falar sobre isso tudo, e eu realmente eu fico assim, impactada. Eu tô muito impactada porque você teve uma infância super difícil, você não teve mãe, você teve dificuldades, eu tive infância difícil, mas eu tive mãe, eu tive pai, eu nunca imaginei você morar numa FEBEM. Você morou na FEBEM por quanto tempo? Eu fiquei um ano na FEBEM. Um ano. Essa noite que meu pai me agrediu, eu não lembro por quê, é, eu era a bola da vez, né? As minhas outras 2 irmãs, as minhas irmãs, Milane, casavam com 15 anos para sair de casa. Nossa. A minha irmã, que é a minha irmã do meu coração, que é uma mãe para mim, a Sirlene, ela tem 60 anos. Ela tem 40 anos de casada. Gente. É uma maldade isso, mas por quê? Porque sair de casa era melhor. Milane, quando um pai que é violento pega para te bater e você não tem uma mãe em casa, não tem ninguém para salvar. Não tem ninguém para falar, para, não quero mais, não pode. Não tem ninguém. Nós tínhamos uma vizinha, dona Jasmira, que era uma senhorinha de idade, ela batia na porta da nossa casa, no nosso portão, a gente morava numa chácara. Ela batia para pedir qualquer coisa, seu Vicente, me dá isso. Mentira. Pra É porque ela poder. ouvia os gritos. Ela ouvia os gritos, e meu pai tinha mania de que ele começava a bater em uma, ele pegava todas. A gente apanhava no plural, no atacado. Sério? Não tinha Não motivo. Eles... tinha, é qualquer coisa que irritava. Meu pai era um homem assim muito, sabe, ele era muito agressivo e um homem bom, porque meu pai era aquele cara assim que quando eu era mocinha, eu ia na padaria e falava assim, minha filha, põe tua blusinha, tá aparecendo aí, ó, tá nascendo os peitinhos. Então ele tinha esse cuidado, esse zelo de cuidar das filhas dessa forma, de proteger. Claro que ele protegia a gente também dos outros homens, porque ele era um homem que ele olhava para meninas, ele olhava para mulheres. Não vou falar meninas, não, ele olhava para mulheres. Então, assim, ele não queria que ninguém olhasse para as filhas dele. Então, ele nos enclausurava muito, nós não podíamos fazer nada. Escola, tinha que ir para o zoológico, tinha que ir para a excursão, não deixava, não saía de casa. A diretora tinha que mandar recado, bilhete, seu Vicente, vale nota, elas têm que sair. Nós vivíamos enclausuradas. Mas claro que a psicologia explica isso. Ele enclausurava as filhas pelo comportamento dele.
Então, assim, era uma infância muito difícil. E nessa noite. Mas que essa infância não te impediu de se tornar um sucesso. E Ah, você saiu da FEBEM para apresentadora de TV. Me é. conta Você isso. tá pulando tudo, né? Não, Eu não não tô casei, não pulando tive. nada. Eu não casei. Gente, eu não Não, eu casei, tô não tive seguindo o roteiro menino. aqui Eu não tive direitinho. menino, Não, nada, eu não casei. Não, eu tudo pulei aqui. direto. Mas deixa Não. eu finalizar a FEBEM. A FEBEM, na verdade, eu quis não voltar para casa nunca mais. E aí, como eu tive a possibilidade de ser adotada, eu fiquei na FEBEM fazendo de conta que eu não tinha memória. E eu tinha memória de tudo. E aí na FEBEM teve uma moça mais velha que me protegeu, falou: "Não, eu vou cuidar de você", e me protegia, não deixava as outras me bater, não deixava eu sofrer violências, porque existe violências lá dentro, sim. Mas aí um dia ela falou: "Tem que ir embora, Veroca". E aí eu indo embora, você também tem que ir. Aí eu acabei fugindo da FEBEM. E Você tinha quantos anos? eu tinha 16 anos. Aí eu fugindo da FEBEM, eu não tinha perdido a memória. Aquela família que ia me adotar nunca mais apareceu. Burocracias, eu me lembro que essa família me visitava, não, a gente vai te adotar. E eu fingia que eu não sabia quem eu era. Eu sabia quem eu era, eu sabia o pai que eu tinha. Morria de saudade da minha irmã e do Carlos, meu irmão, tinha sido os outros dois que ficaram, mas as minhas duas irmãs já eram casadas. E aí, quando eu vi que não tinha jeito, eu falei, voltei à memória. Voltei para casa. Depois que eu fugi, parei no meio da estrada, assim, falei, meu pai mora em tal lugar, meu irmão trabalhava numa rádio muito conhecida. Eu voltei para casa. Dos 16 aos 18, eu apanhei novamente muito, meu pai ainda jogando isso na minha cara. E aí, aos 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou fugir de casa. A verdade eu não tinha muitas perspectivas. Eu fugia de casa ou eu fazia coisas assim que talvez eu já não arrumasse jeito de morar com um cara, coisa e tal. Isso nunca foi planos da minha vida. Eu nunca quis casar igual as minhas irmãs, que casaram bem, mas casaram muito nova. Eu falava, mas não é possível que a vida só se resume a isso. Eu tenho que casar jovem para me sair de casa. Eu me lembro que antes de eu sair de casa aos 18 anos, meu primeiro namorado era um dentista e meu pai me empurrando para casar, para casar, para casar. Eu falei, mas eu não quero casar. Não é isso que eu quero para mim. E aí, um dia lá, acho que eu confrontei meu pai e aí ele me bateu. Eu me lembro que eu juntei umas coisinhas, ele foi dormir, eu saí de casa e uma professora que estava indo para outro estado, morar em outro estado, falou comigo, eu vou te ajudar. Porque você está fazendo 18 Gente, anos. engraçado, né? Você falando assim, tá passando um filme na minha cabeça e eu fico vendo assim o cuidado de Deus com a sua vida, Veroca, Ele já sabia o né? que eu ia. É, Ele já sabia onde eu ia. Ele como sabe, ele iria te usar. Então, ele sabia, ele às vezes a sabia. gente passa por algumas coisas na É, nossa vida para a gente poder entender a dor do outro. Eu acho que isso. E assim, ele sabia que ele ia poder contar comigo se eu entendesse claramente. Eu só entendi com quase 30 anos que tudo isso que eu passei, e muitas crianças passam, e muitas mulheres passam, porque tem muitas mulheres, Milane, que vivem relacionamentos abusivos ou vivem relacionamentos de submissão, é porque elas tiveram um pai assim. Elas tiveram um pai opressor, aí elas casaram para dar um jeito na vida e se submeteram e aceitam, ou elas estão com profunda depressão, porque elas ficaram presas lá atrás no passado. Eu entendi quando eu aceitei Jesus que Jesus cura, liberta, salva da vida eterna. E eu entendi que não tinha outro chamado para mim. O único chamado que existe para mim, eu sou ministra do Evangelho da família. Tudo isso é separação. Minha mãe é uma mulher que morreu, infeliz, casada novamente, mas a minha mãe nunca conseguiu se recuperar da perda dessas filhas. A minha mãe convivia com a gente, mas quando ela chegava dentro da nossa casa, nós tínhamos que fazer assim com os porta-retrato, onde estava o meu pai. Ou nós não deixávamos os porta-retrato aparecendo, para ela não ver. Porque a minha mãe viu meu pai envelhecendo através dos nossos porta-retratos. E causava muita dor nela. Então a gente ela nunca evitava mais isso. encontrou ele? A minha mãe encontrou ele quando eu me casei com o Delbo. Eu consegui, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui colocar o meu pai numa ponta do banco da igreja e minha mãe na outra, entre eles umas 20 pessoas. Foi quando meu pai, durante a festa do meu casamento, ele falou assim: aquela é sua mãe, Vera? E eu, pai. Ele falou: nossa, como essa mulher é bonita. Nossa, ela acabou. Aí a minha irmã Silene falou: claro, só acabou com ela. Silene, minha irmã, é assim. E a minha mãe, eu sou a única filha que tenho a foto. Assim, ó. E minha mãe não conseguiu ficar bem.
A minha mãe ficou na festa o tempo todo, incomodada. Claro, né? A Você dor acha era que dela. ela amava ele ou A era, dor era ou ela dela. ou era A dor. a A dor? dor era dela. Ele não, ele casou com outras. A dor era dela. Festa toda ela incomodada. E ele, nem aí. A dor era dela. Então, assim, eu sou a única. Minha mãe não participou da nossa vida. Meus 15 anos tá aí, ó. Eu sentei no meio-fio com a minha amiga. Minha história é meio assim, Milane, desculpa, tem que ir para frente e para trás. Eu no meio-fio, sentada com a Rosângela, eu tinha conhecido a minha mãe aos 12. Então, aos 15 anos, eu me levantei. Meu pai não lembrou que eu estava fazendo 15 anos. Meu pai criava 4 meninos e um menino. E aí eu fui para Rosângela. Rosângela, hoje é meu aniversário. Ah, mas nós já nem entramos para a escola, não mate aula. Mas nós matamos aula, a Rosângela comprou. Essa Rosângela também era da pá virada, né? Ela fomentava tudo, né? Ah, a Rosângela acho que era um anjo para melhorar um pouco a Gente, minha vida. e hoje ela tá onde? A Rosângela, eu fui procurá-la há pouco tempo atrás, porque eu falei no início que ela se É, afastou de mim, e eu descobri que ela morreu de câncer tem 5 anos. Eu consegui lembrar onde é que a gente morava, porque nós estamos contando uma história que tem mais de 40 anos, né? E aí eu descobri que ela morreu tem 5 anos de câncer e ela procurava a Veroca. Mas ela não. Aí eu falei assim com ela, mas ela falou assim: ela sempre falou, onde que será que a Veroca tá? Onde será que a Veroca tá? Eu falei, mas não era difícil me achar há não 5 era anos. difícil. Aí a vizinha que lembrava de mim, que estava lá, falou assim: Veroca, ela teve um processo de demência muito jovem, ela entrou numa depressão, é por causa de drogas também, ela se envolveu nisso, então ela morreu, querendo saber se eu estava bem, né? E eu estou bem, Rosângela, eu sei que você tá. Um dia o Senhor vai te acordar e o Senhor vai. Tá tudo anotado que você fez por mim. Numa dessas vezes, quando eu fugi de casa aos 18 anos, a Rosângela me ajudou. Eu falei com ela, eu não volto nunca mais para cá, eu não posso voltar. Aí a Rosângela me levou para morar no bairro Concórdia, na casa de uma tia dela. E a tia dela era alcoólatra. E é o tal do rato que eu morro de medo de rato, né? Porque era um barracão que assim no teto, corria os ratos no teto. E eu ficava lá naquele barracão, lembrando que eu morava numa casa muito confortável, meu pai tinha uma situação financeira muito boa, mas eu não abria mão. Aquilo para mim não me interessava. Você buscava A paz, minha casa era muito tranquilidade, triste. né? Você não sabia nunca como é que meu pai era um cara que tinha dia ele acordava bem, tinha dia que ele não acordava bem. Veroca, e você falando aí que sua casa era muito triste, você é uma pessoa extremamente alegre, desde na sua infância, na sua adolescência, nessa jornada de superação, você já tinha essa alegria ou você foi desenvolvendo isso para poder camuflar talvez uma tristeza interna? A gente finge muito quando é criança fantasia, né? Criança inventa, né? Eu me lembro que eu brincava com a Cidinha, minha irmã e o Carlos, e aí eu era mãe, eu era tudo tinha que ser, eu tinha que ser atriz, eu tinha que ser isso, e meus irmãos falavam assim, ai, que saco, mas tudo tem que ser você. Então eu já era meio assim. Eu tenho uma irmã, já falei, que chama Aparecida. Eu acho que meu pai errou o nome, eu acho que Aparecida tinha que ser. Você também acha, né? Acho. Aparecida tinha que ser eu. Beijo, Cidinha. Eu Ai. já era bem assim. Hoje a minha irmã fala assim: a Vera sempre foi assim, Não, porque Aparecida. onde você chega, você traz uma luz, você traz uma energia, você impacta e todo mundo fala assim, nossa, eu gosto daquela mulher, que mulher bonita, que mulher linda, elegante, né? Então, assim, nas festas que eu já tive a oportunidade de te acompanhar, você sempre foi muito humana, sempre foi muito caridosa, né? Você sempre foi uma pessoa muito generosa e eu não sabia. Para mim, eu realmente, tá complicado para mim conduzir esse bate-papo A com gente é amiga há você. 20 anos, né? Porque eu nunca passou pela minha cabeça isso, Veroca. Mas é porque Sinceramente. para mim, é passado, passou. O passado, para mim, ele precisa existir somente para ele me impulsionar a ajudar pessoas a não passar pelo que eu passei. Então, isso é muito claro. A partir do momento que eu trabalho com casais e família hoje, quando eu vejo casais querendo separar por qualquer coisinha, a primeira coisa que eu pergunto é: vocês têm filhos? Porque se tem filhos, tem que dar um jeito de resolver. Ah, não, mas quando não tem? Aí eu vou falar para você: você não tem? Se você não quer pagar preço, é problema seu. Porque você não quer pagar preço. Namora, escolhe. Faz tudo bonitinho, depois, mas eu não quero, sabe o que que é? Porque eu não gosto disso dele, não gosto disso dele.
Mas, gente, você tem condições de namorar e perceber que no namoro, namoro é um tempo de aprendizado. Namoro, você começa a ver o que não dá certo, o que não dá e casa. Gasta uma fortuna porque sua casamenteira sai disso. Aí depois, nos primeiros probleminhas, já fala que não quer. E ainda faz filho? Aí depois separa e mais, Milane. Com tudo que eu estou falando aqui, eu tive um pai respeitador, um pai provedor. Um pai que não colocava filhos para trabalhar. Um pai que não incomodava filhas. Agora, tem pai hoje que ele incomoda a filha. Tem pai que hoje ele faz coisas terríveis. Vou falar da mulher. Separou. Eu vivo isso em aconselhamentos. Ela separa porque não quer suportar, porque eu não sou obrigada. E eu falo, mas é o pai da sua filha. É o pai dos seus filhos. Aí não, mas não sou obrigada. Queridas, tem momentos em que você precisa suportar suas escolhas e tentar acertar e reorganizar a sua rota, porque agora as mulheres estão namorando e quando os homens entram para dentro das suas casas, o que que as filhas delas viram para eles? Vai pagar um preço? Porque eu não pago. Eu não paguei. Quando eu entendi que eu passei por tudo isso, que eu fui morar em barracão que tinha rato no teto, mas eu sabia que eu estava saindo de casa com um propósito. Eu não queria mais apanhar, eu não queria ficar saindo sangue do nariz, eu não queria aquilo para mim. Não é possível que é só aquilo. Em que eu fui ajudada por essa amiga. E essa amiga levava para mim comida. Como? Ela pegava aquele saquinho de chup-chup, que todo mundo conhece, pegava escondido da mãe dela, que era uma faxineira. Ela chegava lá no barracão com uns 6 saquinhos de arroz. Sabe aquele saquinho pequenininho de arroz? Sim. Ela levava aquilo para mim, para a mãe dela não notar. Ela levava de arroz, de açúcar para mim comer. E eu procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. E todo lugar com uma menina nova, jovem, vai procurar emprego, honestamente, sempre tem um velho babão enchendo a paciência. E nesse processo Aquelas todo você propostas. estudando. Parei, porque a partir do momento que eu me formei e eu fiz 18 anos, eu me lembro que eu saí no final do ano e eu tinha que pensar o que eu ia fazer no ano novo. Eu passei 30 dias nesse barracão com rato. Ela falou, não tem condições de você morar aqui não, minha O tia... Walt Disney também morou no barracão com ratos. É, Foi de onde surgiu o Mickey. O Mickey é um rato. é verdade. Mickey é um rato? O Mickey é um rato. É. Não, pera que eu não sei se você não sabia. O Mickey é um rato. Não é um rato, Eu produção? amo Mickey é um rato. É um rato. É o Não, você sabe, rato. fala, gente. Eu tô brincando. É mesmo. Eu sei que ele, eu sei, o primeiro personagem dele Foi. criou. Ô, gente, eu e Milano somos assim. Não, Eu me porque, lembro gente, somos porque assim. de repente eu tô Eu vendo podia isso ter na minha criado uma história cabeça. do rato. Eu tenho trauma, amiga. Eu tenho trauma de rato. Não, mas aqui, mas às vezes são os traumas que a gente tem na nossa vida pode ser a escada que vai levar a gente pro nosso topo. Então pronto, e foi isso. Quando ela falou comigo, você não vai viver nesse barracão aqui não, porque a minha tia é não sei o quê, você já sofreu muito. Sabe o que que ela fez? Ela me levou para uma república de amigas dela, que a Rosângela já trabalhava fora, a Rosângela era mais velha, a Rosângela 7 anos mais velho que eu. Aí a Rosângela me levou para um apartamento no bairro da Serra. Eu cheguei lá, tinha 6 meninas Você também morando lá. rodou Belo Horizonte todo, Ah, né? minha filha, De tem Concórdia, que Serra. perseverar. Não deu certo aqui? Não, e eu tô então você doida tem- que você chega na parte que dessa história toda, Deixa eu chegar. você virou da apresentadora Então, de peraí, eu vou TV. chegar. Ô, gente, Porque nós ô, temos gente, tempo ela- aqui, ô, eu gente, quero, ela- bom, porque eu quero que você conte esse sucesso. Ô, gente, ela que é a quer sua só vida o hoje. glamour. O mu, ela não eu quer. quero, eu O quero mu, ela não quer. Não, Renato, porque tipo, assim, eu Entendi. quero saber onde que Mas tá terminando. Quando eu fui pro bairro da Serra, e eu cheguei lá nesse apartamento que tinha 6 moças, ali eu virei a faxineira. Porque eu passei a limpar, lavar o apartamento, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ela chegou e falou, Veroca, minha amiga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E um combinado nosso é o seguinte, que ela não ia contar para ninguém que meu pai era uma pessoa que tinha uma situação boa. Porque as meninas, eles estudavam, era menina de faculdade, com pai, às vezes, do interior, que lutava com muita dificuldade, mas pagando para elas estudarem e coisa e tal. E as meninas, cada um tinha a sua cama, cada um tinha a sua caneca, e cada um comia o que dava. Eu comia o que sobrava. Porque eu virei a faxineira do apartamento, porque elas tinham que pagar alguém para faxinar. Aí eu cheguei nesse apartamento, ali com meus 18 anos ainda, eu comecei a faxinar. Então eu lavava a roupa delas, eu limpava o apartamento todo, e eu dormia no quartinho da empregada, que para mim era o melhor lugar do mundo, porque eu me trancava lá e assim, eu não via elas comendo, eu não via elas assistindo televisão, elas eram algumas um pouquinho mais velhas que eu, mas tinha meninas de 20 anos. E aquele mundo não era meu, né? O mundo delas na faculdade, o pai mandando dinheiro, pagando ali para elas, não era meu. Então, assim, e eu comia era o que sobrava. Eu era daquelas, Milene, que
Eu roubava os pedacinhos de comida das comidas delas. Então, assim, eu sei o que que é você chegar e tentar tirar um pedacinho de queijo, achando que a pessoa não vai notar que você tirou um pedacinho do queijo. Você chegar, ver a garrafa de refrigerante, você tirar um pouquinho, achar que a pessoa não vai notar que você. E elas falavam, Verônica, você comeu aqui, você mexeu aqui. Eu mentia, eu falava, não, eu não comi. Eu não comi, eu não mexi. Mas, claro, eu ficava com fome, porque elas, assim, era banana, miojo, ovo e leite. Banana, miojo, ovo e leite. Veroca. Então eu não tinha pagamento, eu faxinava. Mas eu quero contar uma coisa boa. Antes que a Mas gente, antes, antes que a gente desmonta. tá, mas antes, eu quero te pedir perdão. Por quê? Por quê, minha amiga? Eu quero te pedir perdão porque, tipo assim, você sempre foi tão envolvida em causas sociais e em alguns momentos eu ficava assim, gente, mas a Veroca vem de novo com isso. É bazar que ela tá envolvendo, É é fralda. fralda geriátrica, é não sei o que pra criança. Eu ficava assim, gente, mas a Veroca acaba uma coisa, ela inventa outra e ela fica nesse desespero de ajudar, de fazer. E assim, e agora eu tô entendendo tudo. É porque eu sou muito abençoada, não me falta nada. Eu tenho Não, tudo. e porque você já passou por muita coisa, Veroca. Então hoje faz sentido pra mim. Eu acho que as pessoas, o mundo, o Brasil inteiro vai ver você com outros olhos, vai entender muito toda essa sua garra, toda essa sua perseverança em fazer bem pro próximo, porque você já E você tá esteve naquela. tremendo, Tô muito emocionada. amiga. Olha, Assim, eu eu tô entendo, muito emocionada com a sua história, eu muito entendo, emocionada. eu entendo e eu te perdoo, porque eu sei que algumas pessoas. é, eu já ouvi isso. Não, mas de novo, pedindo fralda de novo. Mas é porque eu sou muito abençoada, tudo para mim deu certo. Eu saí, esse apartamento, Milena, as meninas foram saindo. Sabe o que eu fui fazendo? Eu fui assumindo o apartamento. Porque teve uma hora que eu falei assim: não, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar aqui fazendo só isso. Aí eu fui procurar emprego, eu descia da serra até o centro a pé. Aí, assim, elas me pagavam assim, um tiquinho, assim, tipo assim. Ah, é como se hoje me desse R$ 100, eu juntava. Aí eu descia para a serra a pé, descia a pé. Aí eu passava na Pastelândia, eu adoro Gente, pastel, eu eu amo o adoro pastel da pastel, Pastelândia. adoro. Com pimenta, aquela É, pimenta do adoro. Pastelândia, Milana, era o que eu comia, era o que eu gente. comia, porque eu sabia que eu descia a pé, aí o dinheiro eu comprava os pastéis, aí eu comia os pastéis Você assim, vai né? dar Pastelândia até Adoro, hoje? adoro, adoro. Vamos lá. Gente. Aí eu fui procurando emprego, mas foi vendendo bombons na feira hippie, que uma delas fazia, é que eu consegui meu primeiro emprego. Tinha uma mesa de uns empresários assim, que falaram assim, essa aí serve. Eu, serve pra quê? Eu já era armada, né? Porque todo lugar que você ia, tinha sempre alguém querendo, né? O famoso teste de sofá. E você sempre bonitona assim. Ah, a gente dava um jeito, né? Aí serve pra quê? Era pra trabalhar. Aí eu fui pedir um. Aí eu fui, comecei a trabalhar como vendedora, aí minha vida mudou. E todas as meninas do apartamento, da Serra, foi dali que eu saí para casar com o pai do Lucas. Todas as meninas foram saindo e eu fui assumindo o fator financeiro. Aonde eu não tive honra quando eu cheguei, mas eu tive trabalho, e o trabalho nos honra. Esse apartamento, eu morei sozinha, eu hospedei minha mãe. Nesse apartamento, meu pai me visitava separadamente. E nesse apartamento, as minhas irmãs me conheceram ali. Neste apartamento, eu pude buscar a minha dignidade de volta e me tornei uma mulher que trabalhava, pagava minhas contas, casei com o pai do Lucas, saí desse apartamento para casar com o pai do Lucas. E aí também, já vou falar aqui, porque eu já vou falar. Casei com 23, separei com 26, casei de novo aos 27. E hoje tem 30 anos de casado. 30 O anos. pai do Lucas é um grande amigo, que é o pai do meu filho, mas eu não conhecia Jesus, né? Então eu não sabia que dentro dos casamentos, dos relacionamentos, se Jesus estiver, porque ele cura, liberta, salva da vida eterna. Eu não sabia disso, eu era uma moça tola e ao mesmo tempo eu vim de maldição de avós e de pais separados. Então estava sobre mim também uma maldição de separação. Então na primeira crise que nós tivemos, no primeiro ano de crise, a gente lutou, depois não deu. Quando eu separei, o Lucas já estava com 3 anos e aí eu conheci Delbo, conheci Jesus, que Delbo é meu pai na fé. Aí eu conheci Jesus, Delbi, amor da amor sua da minha vida, vida, né? Delbo, amor da minha vida. Eu tenho 30 anos de casada e agora você pode continuar. Ô, gente, eu tô Gente, tentando dizer para ela que ela tem que fazer, não tem brincadeiras. nossa. Eu vou tomar até uma água aqui, porque eu É, tô. passou, passou. Não. Tá, mas aí eu quero que você conta pra mim como que surgiu a questão de você virar apresentadora de TV.
Porque você foi apresentadora de TV, foi trabalhar como coordenadora de casais, a gente entende, foi na sua conversão, né? Sim, Você aceitei quis, Jesus, né? você quis evitar que as pessoas passassem, talvez, pelo... Com certeza. Quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu e Delbo precisávamos ter um ministério a qual eu conseguisse trabalhar, mas trabalhar assim, onde eu tenho uma autoridade. Você precisa ter autoridade no seu chamado. Você pode até estar no ministério em que ele ainda não é exatamente o que você está fazendo. E eu já trabalhei em ministério que não era exatamente ainda o que eu estava fazendo. Mas quando eu e Delbo entendemos que eu tenho um chamado de família, e o Delbo, que teve um pai e uma mãe que morreram apaixonados um com o outro. O Delbo não tem história de separação. O pai do Delbo morreu 3 anos depois que a mãe dele morreu, assim, de saudade dela. Ele não suportou. O Delbo não tem essa história. Mas o Delbo vem de um casamento em que ele lutou muito para não ter um divórcio. Mas, infelizmente, a outra parte teve que divorciar, quis divorciar. Então, o Delbo, como é um homem de Deus, ele entende isso também. Que ele não tem a dor da infância, mas ele tem ali o fator da separação. Depois de 19 anos, Delbo casado, infelizmente, ela pediu a separação. Então, assim, Deus nos uniu, porque ele é meu pai na fé. E aí o Casados para Sempre também foi o curso que nós fizemos, para nós entendermos as nossas diferenças. Se o Casados para Sempre não tivesse entrado na nossa vida, seria muito mais difícil, porque o Casados para Sempre nos alinhou para que a gente começasse esse novo casamento dos dois, que não está pautado na palavra de Deus, mas existe. O Senhor entende quando acontece, o Senhor quer que daqui para frente, então nós entendemos, então nós vamos viver para servir as famílias. E é assim que eu vivo. Mas aí eu fazendo eventos como cerimonialista, casamenteira, né? Professor da escola de noivos, Ministério Casados para Sempre. Todo mundo fala, Veroca, ora por mim. Eu orava para todo mundo casar. Eu quis fazer um desfile em 2015, comemorando 15 anos da Veroca Silva no mercado de casamento, como produtora de eventos, de feiras de noivas, encontros de noivas cerimoniais. Eu quis fazer um desfile para que eu pudesse mostrar, né, que eu tinha 15 anos no mercado. Aí veio a doação, vem do coração. Porque eu fui impactada de saber que uma pessoa tão próxima da gente tem uma criança com paralisia cerebral. Beijinho pro meu filho do coração, o Lucas. O Lucas tem 18 anos hoje, é meu filho do coração. É um rapaz que nasceu perfeito, mas há 1 ano e meio ele teve paralisia cerebral. Eu descobri isso exatamente em 2015. 2015, então, foi um ano muito decisivo na sua vida, mudou né, a minha Veroca? vida, porque mudou a minha... Inclusive, foi o ano que você raspou a sua cabeça, não Exatamente, foi? porque foi o ano que eu fiz 50 anos. Você trouxe até umas fotos aqui. Mas não tem o careca aqui. Aqui tem o do Casados para Sempre, aqui, ó. Tem o de Casados para Sempre aqui. Mas tem você. Aqui já tava grandinho, né? Aqui eu já tava... Eu, com 50 anos, já tinha rapado o cabelo. E como é que foi isso? Você acordou de manhã e falou assim, como que é Eu de isso? cabelo, eu tava com esse cabelo. Eu tinha esse cabelo. Na verdade, Milane, eu entrei em menopausa. Ô, gente, mas ó, eu aqui. Cabeluda. Eu com 30 anos, lá na praia, casei com carioca, né? Ai. Praia tá garantida. Milane, eu na verdade, tem mais fotos aqui. Eu na verdade, o que eu entendi que eu tenho um chamado de família, ok. Então eu já trabalhava com noivas também, Sim. Casados para Sempre, escola de noivos e fazendo eventos. Aí eu descobri que eu podia gerar para as pessoas fraldas geriátricas, porque doação vem do coração. Deus me deu essa frase na madrugada, pronto. E sendo assim, Deus me deu essa frase, eu entendi que todo evento meu eu ia pedir fraldas, arrecadar fraldas, porque se eu não estou aqui para fazer alguma coisa para servir, eu estou aqui para quê? Simples assim, porque eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada. Tudo para mim dá certo. Tem algum segredo, né? Tudo para mim dá certo. Porque primeiro eu não fico. Primeiro é o seguinte, eu entendi o seguinte, que Deus falou para mim há muitos anos, Vera, cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Eu sou inteligente. Eu cuido das coisas do Senhor, que das minhas cuida ele. Meu filho formado, minha nora formada, meu marido aposentado, Veroca aqui no meu podcast maravilhoso, com as minhas amigas, com a minha história. Tudo dá certo para mim. Por quê? Porque eu obedeço a palavra de Deus. Servir. Quando eu fui fazer esse evento de 2015, eu também... Perdão. 2016 eu fiz esse desfile, eu já tinha 1 ano que eu tinha rapado minha cabeça. Por que eu rapei minha cabeça? Porque eu entrei em depressão dentro de casa quando eu descobri que eu estava com menopausa e muito mioma, e muito inchada e muito gorda, eu tive que parar tudo. E eu parar tudo e ficar dentro de casa, eu entendi que eu não era nem tão famosa, nem tão conhecida, nem tão querida, era muito puxa-saco, eu tinha escarnecedores, eu tinha pessoas que ficavam me pedindo as coisas, puxando de mim meu network, porque eu sou de fazer pontes, eu sou de ajudar, de servir,
servir. Sim. Aí eu vi que as pessoas ficavam do meu lado. A Veró conhece fulano, fulano, fulano. Quando eu fiquei doente, sumiu praticamente quase todo mundo. Mas Deus é bom. Sabe aquela peneira de pedreiro que Deus faz assim, que ele bate aquela peneira? O pedreiro faz para poder peneirar a areia. Deus fez comigo, dentro da minha casa, sozinha. A produtora famosa acabou, era eu e Deus. E o que eu entendi também é o seguinte, que quando você entra para dentro de uma caverna, a minha casa foi minha caverna, caverna você não enxerga, você só escuta. E eu escutei Deus falar para mim. Eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. Tá doendo por causa disso. Aqui, minhas noivinhas. E foi neste evento aqui, ó, que eu já saí de casa. Depois que eu rapei os meus cabelos. Aqui já tinha um ano. Essa Veró, que é a mesma que tá aqui. Eu fui fazer esse evento. Aí, os canais de TVs me viram. Gente, como assim? Socialite fazendo associação. Que socialite? Socialite o quê? Socialite parece que não tem o que fazer. Não, eu quis fazer um desfile de noivas. E eu quis arrecadar fraldas geriátricas para ajudar as pessoas. E aí apareceu a TV. Vamos fazer um programa? Então a TV que te buscou. A TV que me encontrou. A TV me encontrou, porque é assim que Deus faz. Ele sabe onde eu estou, ele sabe onde eu estou, o que eu não devo fazer. O Senhor só pede que você passe pelo filtro dele. Que é, Senhor, é para mim, devo ir, é a porta que ele abriu mesmo, é isso mesmo. Então, assim, eu fui falar de quê? Aquilo que Deus me agregou. O que que o Senhor pediu para mim, Vera? Cuida das minhas coisas, que das tuas, cuida de outras. O que que eu fui falar no programa? De noivas, de casamento, de relacionamentos. Eu fui falar daquilo que o Senhor já tinha me capacitado. É assim que Deus faz. O Senhor te dá o dom e o talento e te prepara um momento. E o programa Veroca Silva passou por 2 canais, Rede Benção em São Paulo, Rede Sup em Belo Horizonte. Aí eu tinha muitas fraldas, você esteve lá na minha produção. Aí os meus empresários, meus amigos que gostavam da Veroca mesmo e gosta, sabe? Comprava os espaços, os comerciais, iam, contava as histórias deles. Eu adoro contar histórias das pessoas. Levava as fraldas, eu ajudava as minhas crianças. Aí entrou a pandemia. Aí você vai para dentro de casa e de novo você vai bater DR. Milana, eu bato boca com Deus de vez em quando. Você bate boca com Deus? Bater boca, assim, Eu questiono. Eu não sei se eu bato boca, não sei se Deus me perdoa. Mas eu falo assim, mas eu a gente questiono. conversa, a gente tem Não, mas tem hora que eu sou bem teimosa. Eu cobro dele. Eu falo, Deus, eu não tô entendendo. Ele fala, nem eu. Eu fui falar pro Senhor, Senhor, tava tudo muito bem, eu tinha as fraldas, como é que eu vou fazer com as crianças? Que em pandemia, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, minhas crianças, cadê as fraldas geriátricas? Milana, o mundo fechou. Todo mundo não tinha dinheiro para nada, mas e as crianças com paralisia cerebral? Elas continuam assim, né? Doentes. O Lucas, quando eu fiz esse primeiro evento aqui, o Lucas tinha 8 anos, o Lucas tinha 10, hoje ele tem 18. Ele continua sendo uma criança com paralisia cerebral. E o Lucas tem o nome do meu filho. Ninguém escolhe outro que nasce, Milane. Se esse Lucas do meu amigo fosse o meu Lucas, eu não estaria aqui, Milane. Então a gente precisa olhar para ninguém escolhe outro que nasce, ninguém escolhe porque que nasceu de um jeito ou do outro. Eu preciso fazer alguma coisa. E o filho do meu amigo estava tão próximo, eu não sabia. E aí eu me lembrei que quando eu era bem jovem com o meu Lucas aqui, eu era voluntária no Caminhos para Jesus. Então, o Senhor falou comigo, volta ao seu primeiro amor. E a partir dessa data, eu nunca mais parei de arrecadar fraldas geriátricas. É porque talvez eu nunca te contei essa história. Nunca. Eu nunca mais, porque enquanto eu viver, eu preciso arrecadar fraldas geriátricas. Porque quem usa fraldas geriátricas, Milane, tá doente. Tá doente. Ou por um motivo, ou por uma doença, ou por um AVC. Todo mundo que usa fralda geriátrica tá precisando de cuidados. Principalmente a criança com paralisia cerebral. Então, meu programa de TV foi a forma que Deus, assim... Uma estratégia que Deus me deu, usar o meu dom e talento falando de casamento, de eventos, coisa e tal, e aí arrecadando fraldas geriátricas, e aí em casa o Senhor me deu o Salmo 46:10 na madrugada, eu questionando ele, Senhor, como é que eu vou comprar fralda, como é que eu vou, tudo acabou, o Senhor falou assim, Salmos 46:10, aquieta o vosso coração, filho, eu sou seu Deus, aí quando eu falo bater boca, eu falei, mas isso eu sei, aí ele, vou até levantar o Deus é fiel aqui para me ficar bem na fita. Aí eu falei, ele falou, eu sei onde te encontro. Eu falei, eu também sei. Eu te acho. Falei, Deus, eu também sei. Ele falou, o telefone vai tocar. Eu falei, gostei. Isso é na oração da madrugada. Madrugada, eu sou das madrugadas. Aí Deus falou assim, carnuda, telefone você gosta, né? Aí, Milane, eu não sei se foi 10 dias, 15 dias, aí vai ficar com ela aqui. Mas passado muito pouco tempo, o telefone tocou.
Oi, Veroca, tudo bem? Aqui é a Ana do Bazar Eita Glória. Eita Glória. É um bazar que está aí nas redes sociais, chama Bazar Eita Glória, da Ana, do Alto Veracruz. A Ana pedindo para que eu pudesse ajudá-la em pandemia, fazer uma live de bazar. E eu fui ali ajudá-la e ficamos umas 4 horas ali. Ali tinha um produtor de elenco. Ali tinha um produtor. Então você foi ajudar o próximo e alguém te encontrou. É assim que Deus faz. Quando você abre a mão para servir, você abriu para Deus? Encher. E ele, beijo Anderson Casimiro, ele é um dos maiores produtores de modelos do Rio de Janeiro, tem uma agência maravilhosa. Muito obrigada, meu amigo. Isso na pandemia, né? Em pandemia. Então foi assim que você virou modelo sênior. Em pandemia, cabelinho já crescendo, meu cabelinho estava branco, igual o seu, assim, pequenininho. Ele estava na live, porque ele é amigo de Ana há muitos anos, e Ana falou com ele, ela é linda, ela é uma grisalha linda e coisa e tal. Ele foi ver a live, e eu estava lá ajudando ela no bazar, e aí ele me chamou fora, insistiu, Veroca, você é modelo? Eu falei, não sou, e sou que não sou. Enfim, eis-me aqui. Ele me lançou através de um stories, umas fotinhas que eu mandei para ele, ele postou em pandemia. A agência de Belo Horizonte me encontrou, e assim, pandemia, o que o senhor fez? Mudou a minha história. O senhor começou a trazer os jobs, porque doação vem do coração. Precisa de dinheiro para comprar fralda. Porque quando você não abre a mão, Deus abre a dele para encher a minha. Porque se eu tenho o dom de servir e você não tem, e eu peço a você que você reveja isso, porque você pode servir. Você sempre tem condições de servir, porque todos os dias, Milane, é uma mãe que me chamou, oi Veroca, tudo bem? Eu sou amiga de fulano, você tem fraldas? Ah, porque minha mãe deu AVC. Ah, porque meu pai deu um derrame. Ah, porque a minha criança tem paralisia cerebral. É todo dia. E eu fico muito triste, porque meu programa me gerava muitas fraldas. E eu não tinha como comprar. Porque uma hora meu filho compra, minha nora compra, meu marido compra, os amigos mais próximos. Mas chega uma hora que é ruim ficar pedindo, as pessoas já falam, mas de novo Veroca pedindo fralda? Já perguntaram se eu tenho gente da minha família. Eu não tenho ninguém da minha família que usa fraldas. Mas o meu filho, hoje, assim, tá viajando no Brasil, trabalhando. E se ele estivesse em cima de uma cama, precisando de fraldas? Então, é só isso que eu quero fazer. Porque quando... É tudo isso, Veroca. É, isso não é só isso, é tudo isso. Porque o Senhor falou comigo, volte ao primeiro amor, porque o meu filho estava aqui, eu tinha 25 anos quando eu ia no Caminhos para Jesus. Eu tinha certeza que meu filho nasceria assim, porque eu sou dos primórdios, né? Então eu ficava lá com as crianças falando, acho que meu filho vai nascer assim. Não, ele ainda não nasceu. E anos depois Deus falou, Vera, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Sabe, hoje as fraldas não é pro Lucas, é pro meu Luquinhas, que é filho do meu amigo, que tem 18 anos hoje. E você chega na casa dele, ele mexe só assim o pescocinho, e ele fica assim, ó. Assim, olhando pra gente. E o Lucas é o resto da vida, assim, né? Esse não é um milagre. Esse desfile marcou minha vida. Noivas cadeirantes, esses modelos todas, não são modelos, levaram fraldas para mim. Várias empresas me apoiaram e é isso que eu acho que eu preciso fazer da minha vida. Durante a pandemia, você foi convidada a ser modelo, estourou, tá estourada aí fazendo... Você viu meus outdoors? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos em pleno janeiro de 2003. Uhul! Glória a Deus! Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até então. Amém. Até então. Ok. Mas, ó, você viu a campanha? Os outdoors lotados. Maravilhosa. Gente, esse ano de 2023 é o melhor ano das nossas vidas, porque a gente tem que viver o hoje. Mas 2022, eu vou te falar, uhul! E aí? Gente, 2022, eu comecei com XP em janeiro e finalizei... Ai, não vou nem falar que eu finalizei, porque de repente tem surpresas. E aí eu quero que você fale pra gente agora um pouquinho sobre como o que fez você tomar a iniciativa de ter o podcast. Porque você já estava modelo. Eu sou modelo sênior. Você é modelo sênior, você já tem seu programa de TV, você tem, como você mesmo já falou, você tem seu marido aposentado, seu filho formado, viajando o Brasil inteiro, sua nora. Então você, né, com a sua vida... O único que me dá despesa é meu Golden. O seu Golden. Quanto ele tem mesmo, Veroca? Não, meu Golden tem 17 anos. Que diz que cachorro... 17 anos, gente. O meu Golden. Oi, Spike, mamãe te ama. Ele não sabe, gente, é brincadeira. A verdade é, eu sou artista, minha família, eu sou artista. Então, eu sou que dou trabalho lá.
Porque todo mundo lá em casa é normal, todo mundo estudou, fez faculdade ali direitinho. Eu sou artista, eu nasci assim. Desde pequenininha, minhas irmãs falavam, a Vera é assim. Ah, eu incomodava demais as minhas irmãs, eu perturbava elas, porque eu sempre queria fazer alguma coisa chamando atenção. E aí, como eu tive, falando que eu tive que trabalhar para pagar minhas contas, eu tive que trabalhar para comer, porque naquele apartamento lá da Serra, que eu já falei, eu queria ter ido para o Rio de Janeiro fazer teatro e cinema. Lá me chamaram para ir. Eu tive duas meninas que foram. Eu não tive coragem, porque eu tinha medo. Sabe por quê, Milane? Eu já tinha passado fome. Então eu tinha medo. Eu tinha medo. Então eu já estava ali começando a pagar uma coisinha, comprar uma comidinha para mim. Pode parecer que eu sou de se aventurar. Não, mas eu tinha medo lá atrás, porque eu saí de uma estrutura que tinha comida e eu cheguei a passar fome. Entendo. Sabe? Então eu falei, eu não vou. Então, mas eu sempre fui assim. Eu sempre achei que eu tinha que fazer algumas coisas diferentes. O diferente é isso que eu faço e vocês me apoiam, graças a Deus, e todo mundo que está comigo. Inclusive você, que é uma maluca, caminha comigo há 20 anos. Mas e o podcast? O podcast, para mim, ele é a resposta de oração de Deus, porque o jobs, eles são maravilhosos. Deus é que vai me colocando aí nas empresas, me mostrando para as marcas. Hoje eu tenho 4 agências em São Paulo, eu tenho 5 em Belo Horizonte, eu tenho 2 no Rio de Janeiro, porque a exclusividade não existe para modelo Veroca, porque eu tenho um alvo, um foco. Então, o meu administrador, meu coach, meu mentor, meu advogado é o Senhor. Então, a marca Veroca Silva. Não, é ele. É ele que toma conta da minha carreira, é ele que me direciona. Eu sou grata a todas as agências, todas. E trabalho com todas. E elas têm me abençoado muito, porque elas geram para mim trabalho, porque elas sabem do meu alvo, que é a minha ação social, porque dos meus cachês eu também compro fraldas. Mas é o cliente que escolhe, né? Não é a agência que escolhe o job que você vai fazer. E aí, eu fazendo esses cachês, eu falei, gente, mas como é que eu vou ganhar dinheiro todo mês para comprar as fraldas? Se uma hora tem job, não tem job. Deus falou assim: eu já te mostrei, eu já te falei. O Senhor falou, filho, você já teve um programa de TV, você sabe como funciona. As pessoas, porque as pessoas, Milena, elas querem ajudar. Sim. Muitas delas não sabem como. Era o que eu ia te perguntar agora. Elas querem ajudar. Então hoje Como ajudar? nós temos a caneca solidária, que você adquirindo a nossa caneca, você pode estar em todo o Brasil, vamos brindar. Vamos E brindar. no mundo, E você como é que a pode. gente faz para adquirir essa caneca? É só entrar em contato com a minha equipe lá no meu direct, No lá seu nas minhas direct. redes sociais. Você vai comprar a caneca. Essa caneca vai gerar fraldas geriátricas. E temos os nossos patrocinadores, que graças a Deus têm vindo conosco aqui. Porque por trás de uma empresa, por trás de toda empresa tem uma marca, tem uma história. Então eu quero que as pessoas conheçam as histórias, como você ficou sabendo da minha. A partir do momento que elas estão contando as histórias, elas estão falando das suas empresas, que são frutos de sonhos, de perseverança, de passar fome, de correr de rato, enfim, de comer pastel, porque só tinha aquilo para comer. Então, quando elas sentam para contar histórias aqui para mim, elas estão se envolvendo na minha história. Que a minha história hoje é servir essas crianças e esses senhores, esses idosos que precisam, porque tem muita família que precisa de fralda para os idosos também. Meninas que estão trabalhando, lutando muito, elas têm que fornecer para os pais que está doente ou a mãe. Tem de tudo, mas é tudo muito sério. Eu busco a informação, eu peço fotos, eu levo as fraldas, eu mesma vou e entrego. Aí eu volto a te dizer, eu sou muito abençoada. Porque eu entro em locais para levar as fraldas, eu falo, meu Deus, falta de tudo. Por que nascem uns assim, porque outros não nascem? Não me interessa, eu quero fazer a diferença. A doação vem do Do coração. coração. E aí a caneca está aqui para a gente comprar as fraldas, os nossos patrocinadores, e aí também, assim, levar uma palavra de amor, de carinho, de perseverança. Pessoas que me seguem, que tudo começou no Fala Veroca, com uma xícara de café em pandemia, falando para vocês sabem disso. Era uma xícara de café falando Fala Veroca. E até hoje você tem esse quadro, né? E eu adoro assistir, eu morro de rir. Eu já acordo de manhã, quando eu entro pro Instagram, eu falo, meu Deus, será que a Veroca já falou Fala Veroca? Porque eu acho que você traz mensagens que conectam com pessoas, sabe, Veroca? Eu acho que esse é o seu grande diferencial. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, você contou... Não lenço, amiga, porque aqui precisa, né? Aqui, você contou uma história que é uma história que foi desafiadora, mas a todo instante você falou do seu pai, da sua vida, das suas irmãs, com amor. E aí eu vejo como que você liberou esse perdão. Você não é uma pessoa rancorosa. Não. Né? Eu acho que às vezes é importante a gente. Eu queria que você falasse sobre isso, entendeu? Porque eu acho que tem muitas pessoas que vivem presas nos seus passados, não liberam perdão, e por isso que às vezes elas não conquistam, estão presas. E você falou, tipo assim, eu tô, né? Eu sinto muita energia, ela impacta muitas pessoas. Você estava falando aqui
com amor. Tipo assim, meu pai, eu fui agredida, eu fugi de casa 3 vezes, eu morei na FEBEM, e você falando normalmente. Tipo assim, eu superei. E eu acho que isso que é importante. Eu morei num lugar que tinha ratos, e hoje você tem isso não é uma vida plena, graças a Deus, você é Fruto de exemplo, trabalho, tem né? uma Você é a casa pessoa que boa. trabalha, você é a pessoa que construiu um casamento de 30 anos, mesmo tendo passado por um divórcio. Sim, sim. E acho que às vezes a gente precisa de falar sobre isso, sabe, Verol? Que eu vejo muitas pessoas presas nos seus passados e elas não constroem um novo futuro. É verdade. Eu entendi que o meu pai foi vítima também de separações. Se meu pai foi um menino que veio de casamento separado, então ele também sofreu. Ele não soube como lidar com isso, ele canalizou de uma forma errada. Então, eu entendi que a história do meu pai me dava um laboratório para eu ver onde eu não poderia cometer os mesmos erros. Quando eu me separei, eu percebi que eu tinha 7 irmãos separados. Quando eu me separei 7? do meu casamento, eu me separei. Quando eu percebi isso e eu aceitei Jesus, eu falei, não, eu tenho um alvo aqui. Orar pelos meus irmãos, para eles se casarem, para eles construírem a família deles. E graças a Deus, foi um após. Graças a Deus, as minhas irmãs estão casadas, porque a gente herda as Glória a maldições. Deus. Então, meu pai herdou uma. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia dele, porque meu pai morreu amigo de todos os filhos. Todos os filhos do meu pai estavam no enterro dele. Todos. Todos os filhos do meu pai. Porque assim, largava minha mãe por causa da mãe da outra, largava minha mãe. Era assim. E os irmãos estão todos juntos. Então Deus tem um propósito aí. Então eu entendi isso. Deus me deu uma família, apesar de todas as situações. E eu entendo assim que tem que perdoar. Tem que perdoar, tem que tocar para frente, tem que olhar para frente. Passado é passado. Quem gosta de passado é o capeta que fica acusando em museu. O diabo gosta do passado, fica acusando o passado. E me fala uma coisa. Então é para frente que se olha e é Jesus na minha vida. Ele que se faz tudo novo. Ele fez tudo novo, sabe? Eu não tenho que ficar focado lá atrás, eu tenho que pegar o que eu passei e tentar ajudar pessoas a não passar. Vejo que tem muitas mulheres que estão presas mesmo nas suas vidas porque elas ficam lá atrás. Ah, porque o meu pai, porque minha mãe tá. Mas e aí? O que você está fazendo sendo mãe de alguém ou pai de alguém? Então, assim, precisa se libertar, precisa quebrar essas correntes, mas isso é só Jesus. Tem que buscar força no Senhor para Ele te ajudar. E olhar para frente e falar, ainda bem que eu tive várias irmãs, Falando em olhar pra ainda bem que eu tive frente, várias irmãs. Nós estamos em janeiro, temos um ano inteiro e me fala, sonhos para esse ano. Mas é muitos. Fala, nós conta pra gente. Fala, Veroca. Primeiro, fala, Veroca, primeiro. Para finalizar, libertei-me da mania de querer agradar a todos. Isso é fundamental para você ser uma pessoa que vai daqui para frente. Eu vou ler esse livro. É seu. Liberte-se da necessidade de aprovação da Joyce Meyer. É claro que é meu e eu vou te emprestar. Sabe por quê? Porque talvez pode ser daqui da RVL, né? O livro pode ser daqui da... Não. O grupo RVL é maravilhoso, mas o livro não é dele, não. Porque podia ser daqui. Eu ia ter que pedir. Quem quer o livro, gente? Eu quero ler. É meu. Mas olha, você tem que olhar daqui para frente, você tem que focar daqui para frente, ó. Dores, não lembro mais. Sofrimento, não lembro mais. Sonhos. Não, sonho. Eu quero é sonhar. E para mim, e se você não sonhar, é porque você tá morto. Conta um E eu não sonho tô seu morta. ainda, porque você realizou tanta coisa. Eu quero ter netos. Você quer Lucas, Jéssica, tá ouvindo? Me ajuda aí, eu quero ter netos. Será que 2023? Oh, Jesus, acho que ainda não. Será eu quero ter netos, mas eu estou naquela de esperar, então... que a gente tem que aguardar. O meu sonho com o meu podcast é que meu podcast, porque eu sou podcaster. Aprendi com a minha assessora, Cibele Guerra. Gente, e eu tô aprendendo. A Cibele é maravilhosa. Ela é linda, né? E eu tô aprendendo também a não comer os R's e os S's. Então vocês já vão liberando perdão aí, porque eu sou dessa, mas eu tô melhorando. O meu sonho com o meu podcast é que ele conte histórias. Que modifique a vida de outras pessoas. E você pode ter certeza que a sua história de hoje vai impactar e vai mudar a vida de muitas pessoas, viu? Muitas pessoas. Aqui, para finalizar, um defeito ou mania? Um defeito ou mania? Não, eu não tenho defeito. Todo mundo tem. Uma mania, mentira. Então. Uma mania? Uma mania. Gente, mas como mexe nesse cabelo? Mexe no cabelo. Mexe Sua comida preferida? Frango com quiabo e angu. Ai, que delícia! O medo? O medo? Rato. Rato? Não, aí eu fiquei lá no passado. Não consegui. Não consegui. Você tem medo de rata? Sério? Pavor de rata. Não consegui. Não, Milana, não consegui me liberar disso. Tá. Pra você, qual que é a sua melhor qualidade? A minha maior qualidade? Eu vejo alegria e tudo. Eu sou dessa que eu tenho que vigiar. Eu chego em velório. Amiga! Eu te amo muito, amiga.
Eu te amo muito. Veroca, graças a Deus, eu nunca fui no velório com Eu você. abraço o caixão, porque eu lembro do que houve. Eu não abraço muito, porque eu tenho que fazer a fina, né? Mas assim, eu vou me lembrando. Quero trazer memória, aquilo que traz esperança. Eu vou lembrando que a gente passou. E as minhas amigas, é o seguinte, elas vão garantir a morte, elas falam assim, presta atenção, você passa batom em mim. Milana, eu já cheguei em velório com batom vermelho, assim, guardadinho. Sério? Rosas vermelhas, cheguei assim, vi minha amiga, pálida. Pálida. Aí a filha fazia assim. Ai, Milane, é sério. A minha amiga, a filha dela falando assim: pode colocar, Veroca. A minha mãe deixou. Nossa, menina, aquilo me deu uma alegria. Uma alegria. Aí E eu não gosto de ficar pegando a pessoa que é morta, não. Mas eu pus as florzinhas toda e vermelha. leva seu batom. Ué, claro, ela pediu. Gente, no meu velório, sabe o que eu quero? Eu quero comida, muita comida. Oi, igual aqueles velórios americanos. Eu quero. Ô, gente, Eu igual quero aqueles muita velórios comida. americanos. Aqueles velórios que canta comida. Sabe o que eu quero no meu velório? Veroca, o nosso tempo, Não, sabe o que eu quero no meu velório? Ah. Fralda geriátrica. Sério? Não vai no meu velório se levar fralda geriátrica, senão eu volto para puxar a perna. Amiga, eu espero que isso demore muito tempo. Ok, mas quando eu morrer. Vai estar anotado. Não, presta atenção. Você fala assim: o que eu vou levar pro velório da Veroca? Tem que levar fralda geriátrica. Tem que levar. Uai, gente, pelo amor de Deus. Leva fralda geriátrica. Vai levar o quê? Aquele monte de coroa? Manda aquele monte de coroa pra quê? Já morreu a coroa. Vai mandar mais coroa? Gente. Não pode. Tem que Legal pensar. A Veroca fez o que ela pôde. Agora. Tá. E qual mensagem você deixa para as mulheres? deixar. Tem que deixar que nós temos que ir embora. Eu queria ficar com você Você mais anotou uma do hora. velório? Se Levar você a for no fralda. meu velório. Não, Veroca, eu não quero nem ir no seu velório. Não, posso te contar outro negócio aqui? Você a sabe gente vai que ser arrebatado Não, juntas amém. antes. Em nome Você de sabe que eu Jesus. quero ser cremada, né? Você sabe o que eu falo? Você quer ser Eu cremada? quero ser cremada. Não, Sabe você quer ser cremada, que a gente leva a fralda geriátrica. Tem mais alguma coisa? Não, eu falo Quer o seguinte. batom vermelho? Não, vai ser cremada, não precisa não. Mas... Nossa! Eu posso te falar? Eu vou ser cremada. Ô, gente, presta atenção. Eu vou ser cremada. Mas se alguém da minha família for jogar o vento e jogar o vento... Jogar onde? Eu quero ser jogada no alta montanha. Se jogar o vento errado, eu voltar a Achei que você bater... falar que você queria ir no Rio de Milane, Janeiro. se jogar meu pó no lado contrário do vento e eu voltar e bater na pessoa, não tem nada a ver com isso. Me joga no alto do morro pra me fluir. Ai, Veroca, só você mesmo. Porque a doação vem do coração. Ai, meu Deus. Fralda no meu velório. Fralda. Fechou? Fechou. Batom vermelho Mas não, tá, minha mas até lá nós vamos continuar arrecadando muitas Vem pro fraldas. podcast com a Vai- gente, nossos patrocinadores. Os Vem pra cá, porque patrocinadores. doação vem do coração. É só você contar a sua história e aqui. os seus seguidores? Você tem um monte de pessoas que te Ah, seguem, você gente, tem segue a um grande gente. impacto Ô, nas povo, redes. vai lá pro YouTube, gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão seguindo um monte de gente aí que não vale a pena, não vale nada. Vai pro YouTube, ajuda a gente lá, por Essas favor. pessoas todas que se quiserem fazer a doação de fraldas, é só chamar no direct sua equipe. Exatamente. E a nossa caneca. Vamos brindar. Uma Vamos caneca. brindar. Mas você ficou... Essa caneca hoje é minha, Escuta, do Veroca. ela ficou nervosa. Tchau, beijo. Gente, Acabou o programa? Não, acabou. Você Ela ficou acabou? nervosa com o Não, eu velório. fiquei muito nervosa. Acabou. Então, um beijo. Você não vai Veroca. colocar flor em mim, não? Obrigada. Não, Não eu vou vou, ser não cremada. vou, não vou. Não, vai demorar muito. Então, gente, um beijo, obrigada. Um 2023 repleto de sucesso, de muitas conquistas, muitas vitórias. É que eu amei conversar com Você você. vai me dar Muito sucesso, obrigada. trabalhou pra Vou te mim. dar tudo. Então tá, tchau, gente. Beijo, tchau. gente. Mas que você ficou nervosa, você ficou. Não, tremi, eu nunca vi isso, Veroca. Você nem me preparou pra falar essa...